Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato falando com todos vocês, galerinha aqui do curso de História do Maranhão, aqui do canal Império da História. Estamos iniciando a nossa aula 04 de hoje, Maranhão Colonial ainda, do módulo 1. Nós já estamos caminhando para o nosso primeiro encerramento de módulo e também a realização do nosso primeiro simulado, que acontecerá no dia 5 de setembro de 2020, beleza? Fechando assim o módulo 1. E aí o que a gente tem para hoje? Nós falaremos hoje basicamente da administração portuguesa de uma forma geral, questões políticas, administrativas sobre a presença portuguesa no território maranhense. Tudo bem? Então nós vamos falar sobre a fundação do Estado do Maranhão, vamos falar basicamente como é que se organizou a estrutura política do Maranhão naquele momento, e aí todos os textos que eu utilizei para fazer essa aula de hoje, para fazer o resumo da aula de hoje, estão contidos aqui também no livro do Jean Botelho, que é o livro que eu estou utilizando em grande parte, e lá eu fiz um texto a partir da leitura desse livro, que traz basicamente o nosso conteúdo da aula de hoje, que é a presença portuguesa no território maranhense. Então, vamos iniciar nossa aula para a gente poder de fato entender esse assunto específico da história do Maranhão, ok? Então vamos lá. Então o tema da aula de hoje já tem aqui administração portuguesa, como você pode observar, ok? A administração portuguesa é a aula de hoje, ok? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai mostrar aqui para vocês, tem esse mapazinho aqui, ó, que é o mapa de divisão da América Portuguesa em Estado do Maranhão e Estado do Brasil. Como eu falei para vocês anteriormente, o Maranhão tem que ser visto a partir desse momento como uma colônia de Portugal, como Estado colonial de Portugal. Ok? Havia uma distância geográfica que fazia com que o Maranhão de fato fosse pensado de uma forma diferente do restante do Brasil. Ok? Então quando eu falo Maranhão, não estou falando somente o território do Estado do Maranhão hoje, mas o Estado do Maranhão colonial envolvia muitos territórios, ok? Amapá, Pará, parte do Amazonas, Ceará, Piauí, Goiás, Tocantins, quase tudo isso era Maranhão. E a gente precisa entender justamente esse processo de dominação portuguesa no território maranhense. Então precisamos nos desprender do Maranhão como capitania e nos prender à ideia de que o Maranhão era de fato uma colônia de Portugal na América. Tudo bem? Então vamos para frente. Olha só. Então aqui a gente tem as características da administração portuguesa no Maranhão colonial. Então o que a gente vai ver? Primeiramente, Maranhão como Estado colonial. Como eu falei para vocês, o Maranhão, a partir da expulsão dos franceses, a partir de 1615, deve ser visto como uma colônia de Portugal. Tudo bem? O Maranhão deve ser visto como uma colônia de Portugal. A partir de 1621, nós temos uma nova divisão na América Portuguesa, dividindo as colônias portuguesas em dois estados coloniais, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão perdurou por muito tempo, beleza? Então, Maranhão como estado colonial é o que a gente traz como informação essencial aqui. Professor, mas qual é a diferença de ver o Maranhão como uma simples capitania e ver o Maranhão como uma colônia? Primeiramente, se o Maranhão fosse visto apenas como uma simples capitania, ele não teria de fato autonomia. Coisa que acontecia com o Maranhão naquele momento. Então, precisamos de fato entender que para ser uma colônia, o Maranhão tinha que ter um centro administrativo. Esse centro administrativo, pessoal, é o que justifica a nossa ideia aqui de falar que o Maranhão era uma colônia de Portugal. A autonomia do território maranhense de difundir suas políticas, não a autonomia do Maranhão, dos maranhenses, mas a autonomia do território. Para os portugueses que viviam aqui, eles viviam longe do eixo vamos dizer, colonizador principal de Portugal, lá na região entre Pernambuco e São Vicente, né? Então,
Como o Jean Botelho mesmo fala no livro dele aqui, ó, ele fala basicamente isso, que o que diferenciou o Maranhão colonial do restante do Brasil foi justamente essa temática, meio que esse plano de fundo de que a distância geográfica, a forma como o norte se apresentava como potencial caminho para a vinda do ouro de Potosí, no Peru, né? Potosí, na Colômbia, e de outros lugares que faziam parte lá do reino do Peru, né? Então, o que a gente pode entender aqui, pessoal? A gente pode entender que o Maranhão tinha uma autonomia administrativa sobre o território. Não havia um governo geral lá em Salvador que controlasse as terras maranhenses devido à distância geográfica. A posição estratégica, geopoliticamente falando, do Maranhão em relação à Europa era essencial. E para que o Maranhão de fato não fosse invadido por outros reinos, era necessário que Portugal instalasse aqui um centro administrativo organizado, baseado em princípios de administração colonial. Então, essa é a nossa primeira dica aqui do curso. Ver o Maranhão não mais como uma capitania, porque uma capitania ela não tem necessariamente autonomia, porque as capitanias, elas logo em seguida, no Brasil, a gente viu que foi instaurado os governos gerais, que controlavam as capitanias. Devido ao Maranhão ser mais longe e devido ao Maranhão ter o espectro, o contexto de ter sido invadido pela França e ter sido vigiado por outros reinos, isso fez com que os portugueses de fato quisessem montar um centro administrativo aqui para que a defesa do território fosse bem mais estruturada. Então esse é um detalhe fundamental no entendimento de vocês nesse assunto. Tudo bem? Vamos avançando para a gente poder ver pontos bem interessantes. Primeiro, presença portuguesa no Maranhão. Vai vir uma levada de portugueses no Maranhão, que isso vai influir lá na independência do Brasil. Como a gente já falou na nossa primeira aula, boa parte dos maranhenses, da elite maranhense, vai ser portuguesa. Quando o Brasil se torna independente de Portugal, nesse processo de independência, o Maranhão vai se posicionar contra, porque aqui haviam muitos portugueses que moravam no Maranhão, que moravam em São Luís, que era o centro administrativo do Maranhão, que rejeitaram a proposta de independência e continuaram fiéis a Portugal. Beleza? Então, desde o início da fundação do Estado do Maranhão como colônia de Portugal, houve muita presença portuguesa, no qual descreve aqui o Jean Botelho, né? Que ele chama até de os portugueses de açoeiros. E aí ele vai dizer basicamente o seguinte, que devido a esse aspecto de que precisava montar uma junta governativa aqui, de que precisava montar uma estrutura administrativa no Maranhão, teve a necessidade de trazer vários portugueses para o Maranhão para justamente confirmar essa política administrativa no Maranhão, com uma presença muito grande de portugueses. Beleza? Segundo, controle territorial maranhense. Então, a presença portuguesa aqui seria do seguinte forma: ela seria especificamente para conter as invasões no território brasileiro, mostrar para o mundo que o Maranhão agora estava ocupado por Portugal e que os portugueses tomavam de conta do norte do Brasil, que no caso seria o Maranhão. Tudo bem? Então o Maranhão ele era muito importante no período colonial para Portugal. Era uma forma de controlar o território e para isso montou-se um estado colonial, o Maranhão como uma colônia, para dizer para os outros reinos não invadirem o território porque agora tinha dono. Beleza? Tranquilo? Vamos avançando. Militares no poder. Essa é a outra característica importante. No texto que eu disponibilizei para vocês, vocês vão ter uma lista lá de governadores do Maranhão, capitães-mors do Maranhão. Todos esses elementos, eles tinham um aspecto militar. Por que isso, professor? Para justamente conter a população, justamente para evitar revoltas, para evitar motins e para
ter uma defesa do território bem mais enfática, bem mais emblemática, tendo o militar no poder. Então, o controle social que esses militares implantaram no território maranhense era justamente para poder apaziguar os ânimos e também estar preparado para as defesas. Ok? Então, o cargo de capitão-mor vai ter um significado muito importante dentro do Maranhão colonial, porque o interesse principal era evitar motins, era evitar revoltas e defender o território a todo custo. Beleza? Isso era uma forma de colonizar de Portugal, colocar esse aspecto militar para mostrar que ali tinha um cara. Se você fosse contra as ordens daquele militar, você teria um fim que todo militar te levaria, que seria a morte ou a prisão. Então as pessoas ficavam meio que contidas em se revoltar, tendo a presença militar no poder. Então os capitães-mors, os militares no poder, vai ter um significado de conter revoltas, de ter um território protegido e principalmente um território de controle social. Beleza? Isso é emblemático na colonização portuguesa no Maranhão. Lembre-se disso, não esqueça. Tamanho territorial do Maranhão. Então, aqui no livro do Jean Botelho, ele vai descrever que o Maranhão era dono de muitas terras, né? E essas terras elas iam de um território muito grande. Olha só o que ele fala aí na página 68. Eu vou só ler aqui para vocês a quantidade de territórios. Olha só, dessa forma o estado do Maranhão em sua grande extensão compreendeu as terras entre o atual estado do Rio Grande do Norte e o Vale Amazônico, ou seja, do Rio Grande do Norte até a Amazônia, era tudo Maranhão, pessoal, tudo Maranhão. Assim, o Maranhão englobou as terras do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pará, Tocantins, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Goiás e Mato Grosso. Então, olha só o tamanho dessa colônia portuguesa, muito maior do que o estado do Brasil. Então, quando foi dividido o território e o Maranhão ficou como nome de todo o norte, né, as terras do norte, o estado do norte, o Maranhão era todos esses territórios que eu falei para vocês. Não era na sua completude, não era na sua integridade, mas era parte do território de cada um desses estados que a gente tem hoje. Beleza? Só para vocês terem uma noção de quanto era grande o Maranhão, de quanto ele era importante para Portugal. E aí, nesses lugarzinhos aqui que vocês estão vendo no mapa, ó, em todo esse litoral que pertencia ao Maranhão, foram fundados fortes em toda a costa atlântica para justamente mostrar que aqui existia uma colonização portuguesa. Então, esse é o detalhe. Eu tenho aqui Maranhão como colônia de Portugal, eu tenho aqui militares governando o território maranhense, porque era um território muito grande e precisava de quê? De presença portuguesa. E é por isso que no futuro desse período aí, nós vamos ter o Maranhão contra a independência do Brasil, porque haviam muitos portugueses aqui e que o passado do Maranhão era visto como um passado colonial e não como um passado inicialmente de capitania. Beleza? Avançando, mudanças administrativas. Essa aqui é bem interessante, eu vou falar de uma forma resumida porque a nossa aula já está se encerrando, é bem rapidinha a nossa aula de hoje. Olha só, mudanças administrativas. No dia, em 1621 foi criado o Estado do Maranhão, o Estado Colonial Maranhense, Estado Colonial Português, o Maranhão como colônia. Depois teve algumas mudanças separatistas desse território, desses estados que eu falei para vocês, né, de tudo isso aí que o Maranhão foi englobado. Depois eles chegaram e falaram o seguinte: olha, precisamos dividir. Aí foi criado o Estado do Ceará, né, foi criado outros estados e por aí vai. Mas o Maranhão começou a mudar suas estruturas depois da invasão dos holandeses. Então tem aqui, ó, os holandeses invadiram o território maranhense aproximadamente em 1641. E aí depois que houve a expulsão completa dos holandeses, viu, pessoal? Dos holandeses aqui no território maranhense, houve uma nova divisão do território,
Porque como os holandeses ocuparam boa parte do Nordeste, a colônia portuguesa, a coroa portuguesa pensou o seguinte: olha, precisamos agora dividir o território, que é o Maranhão, dividir em alguns estados, para que a gente possa de fato organizar e controlar as invasões. Tudo bem? Então o Maranhão foi dividido em alguns territórios para justamente aumentar o controle português sobre o Nordeste. E aí foi criado o estado do Maranhão e Grão-Pará, ok? O Maranhão já não era mais dono do Ceará nem do Rio Grande do Norte, agora era estado do Grão-Pará e Maranhão, estado do Maranhão e Grão-Pará, que tem uma diferençazinha, né? O estado do Maranhão e Grão-Pará, capital São Luís, ok? 1651 é essa criação, ok? Então 1651 nós temos o estado do Maranhão e Grão-Pará. Deixou de ser só estado do Maranhão e passou a ser agora estado do Maranhão e Grão-Pará, incluindo parte do território do Piauí, o território maranhense, o estado do Pará, o território do Pará e também outros territórios ao norte do Brasil. Tudo bem? Então esse é o estado do Maranhão e Grão-Pará. Em 1684 e 85 acontece a revolta de Bequimão. Com a revolta de Bequimão, o Maranhão perde um pouco da autonomia relacionada a Portugal, porque com a revolta, como a revolta acontecendo aqui no território maranhense, a coroa portuguesa pensou o seguinte: olha, a gente deu o Maranhão o status de colônia, a gente levou muitos portugueses para lá, e agora mesmo assim eles estão de fato se revoltando contra nós, vamos tirar a autonomia do Maranhão. E nesse sentido, no ano de 1751, houve a mudança, né? Houve a mudança antes. Em 1737, a capital do estado do Maranhão e Grão-Pará deixou de ser São Luís e passou a ser Belém. E aí, em 1751, eles resolveram mudar o nome do estado. Ao invés de Maranhão e Grão-Pará, passou a ser Grão-Pará e Maranhão, mostrando que a autonomia agora tinha passado para o estado do Pará. Vocês estão compreendendo aqui o que Portugal fazia? Toda vez que dava um problema no Maranhão, eles mudavam a administração, eles aumentavam o controle ou tiravam a autonomia da elite maranhense. Então teve um momento que eles cansaram do Maranhão ter autonomia e ser visto como uma colônia. Então eu tenho o estado do Maranhão em 1621, depois como resposta à invasão francesa, beleza? De 1612 a 1615. Depois que os holandeses invadiram o território maranhense, houve uma nova mudança administrativa com a criação do estado do Maranhão e Grão-Pará em 1651, em resposta aos problemas que os maranhenses tiveram com as invasões holandesas. E depois, quando aconteceu a revolta de Bequimão, a coroa portuguesa se cansou do Maranhão e houve mudanças, né? Em 1737 houve a mudança da capital de São Luís para Belém, e em 1751 isso foi ratificado com a mudança do nome do estado. Passou de estado do Maranhão e Grão-Pará para estado do Grão-Pará e Maranhão, mostrando que o Maranhão assim estava perdendo sua autonomia. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu deixo aqui essa frase, ó. Lembre-se, esse lembrete. Lembre-se que o Maranhão deu muito trabalho a Portugal, e toda vez que algo acontecia, a coroa aumentava o controle sobre o território maranhense ou tirava sua autonomia. Então lembre-se, essas mudanças administrativas, elas vão ocorrer devido a todos os problemas que aconteceram no estado do Maranhão. Tudo bem? Então, pessoal, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Baixem o texto que eu deixei disponível para vocês lá na nossa pasta, lá no Google Drive, e também, se puder, compartilhe esse vídeo, ok? Não deixe de entrar no nosso grupo aqui do WhatsApp, que tem um link aqui na descrição do vídeo. Também tem um link também da pasta do Google Drive e também das nossas redes sociais, como o Instagram. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou poder estar respondendo vocês. Beleza? Valeu, galera. É nóis.